hoje recebemos aqui no Canal Gov a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, e a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas são alguns dos temas da nossa conversa aqui no Gov Entrevista. Ministra, muito obrigada pela presença. É sempre um prazer ter a senhora aqui conosco. Muito bom voltar aqui para conversar com você. Ministra, eu queria começar falando da pré-COP, o evento que aconteceu aqui em Brasília nos últimos dias 13 e 14. Mais de 70 delegações de países mandaram representantes para essas negociações que marcam aí a entrada para a reta final, para a COP30. Queria que a senhora começasse, então, fazendo um balanço para a gente de como foi a pré-COP, o que foi negociado por lá. Na verdade, foi um momento muito relevante. Como você disse, né, ali a comissão de frente da COP, que estará acontecendo em Belém daqui a 19 dias. E tivemos a participação de mais de 70 países, com delegações de várias instituições que representam agências multilaterais, o que também é muito importante. E o embaixador Corrêa do Lago, nossa CEO Ana Toni, e todos nós trabalhamos com muito afinco, o embaixador Maurício Lírio, para que, de fato, nós pudéssemos ter 3 momentos na pré-COP. Aquele em que a gente faz o alinhamento de algumas questões, e geralmente isso são bilaterais, conversas com representantes de delegações, com negociadores, para ir pegando assim o termômetro das negociações. A outra parte foi os temas que foram debatidos na agenda de ação, como, por exemplo, o financiamento, a questão de adaptação para aquelas situações em que nós já estamos vivendo sob os efeitos da emergência climática e é preciso atender, sobretudo, os mais vulneráveis, e a questão de financiamento. E, nesse caso, o Brasil tem uma proposta robusta que acaba de ser aceita, o Banco Mundial acaba de aceitar para ser o operador dessa proposta, que é o TFFF, um fundo global para a proteção de florestas tropicais. Isso já ajuda no debate sobre financiamento, porque é recurso privado se somando a recursos públicos. E uma outra parte, que é o balanço geral. Aí é um debate mais intenso, porque tem a ver com as decisões que foram tomadas na COP28, onde se estabeleceu uma série de medidas que precisam ser implementadas. Portanto, a pré-COP, ela não estabelece uma resolução, um comunicado, nada disso. É um debate sincero, aberto, para que a gente possa ir para a COP já medindo a temperatura das negociações. Vai conduzindo já para a COP, né? Para as já negociações tipo assim, a água entrando no leito do rio para fazer a pororoca. Pois é, ministra, e na pré-COP aqui em Brasília, a senhora destacou no seu discurso o caminho para implementar a transição energética e afirmou que o processo deve ser guiado pelas decisões do primeiro balanço global do Acordo de Paris, que foram pactuadas lá na COP28 em Dubai. A senhora entende que esse discurso agora perde força por causa da licença dada pelo IBAMA para a Petrobras fazer a prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas? Bem, primeiro vamos tomar o que significa o balanço geral. O balanço geral está dentro dos mecanismos do Acordo de Paris, que faz uma avaliação de como estamos avançando nos esforços para o enfrentamento da mudança do clima. E na COP28 foi estabelecido que, primeiro, não podemos ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, porque já estamos sob a emergência climática. Segundo, é necessário ter os meios de implementação e o que os especialistas dizem que é preciso 1,3 trilhão de dólares para ajudar os países vulneráveis. E ainda, de que é necessário de que se faça um esforço para aumentar a energia limpa na matriz energética global, ou seja, triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para longe de combustível fóssil e para o fim do desmatamento. Essas decisões, elas foram tomadas lá em Dubai. Esse consenso foi feito em Dubai. Agora nós estamos dizendo que é a COP da implementação. Então, significa que nós vamos implementar a viabilidade dos recursos necessários, nós temos que implementar medidas que não ultrapassem o 1,5 de temperatura da Terra e, para isso, vamos ter que ter NDCs
que são as reduções de emissão de CO2 determinadas por cada país, suficientemente robustas para não ultrapassar o 1,5 de temperatura da Terra. E mais que isso, teremos que triplicar renovável, duplicar a questão da eficiência energética e fazer a transição para longe, como foi dito lá, eu digo que é para o fim, do uso de combustível fóssil, para sair da dependência do uso de combustível fóssil, como disse o presidente Lula no seu discurso lá em Dubai, na COP28. Como é um processo complexo e difícil para os diferentes países do mundo, o caminho é a gente se planejar para isso. Porque não tem como você ter uma meta e não ter os indicadores de esforços dessa meta. Todos os países terão que fazer uma espécie de mapa do caminho para essa transição para o fim do uso de combustível fóssil. Aí vem a sua pergunta. Com a licença para a prospecção de petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas, que é fazer os estudos para verificar se tem petróleo em quantidade e qualidade, depois aí é que é feito todo o processo de exploração. Nesse momento, é a prospecção. A primeira coisa, o IBAMA deu uma licença técnica. Todo o trabalho que foi feito pelos técnicos do IBAMA foi feito com todo rigor. Tanto é que essa licença vem sendo apreciada dentro do IBAMA desde que era ainda de uma empresa privada e que depois passou para a Petrobras, e esse processo vem desde 2014. Agora, se chegou à reta final desse processo, aonde o IBAMA, ao longo de toda essa avaliação, conseguiu várias melhorias para o projeto. Uma delas que é fundamental, que é a base de suporte ou de socorro ao que os especialistas chamam de fauna oleada. No projeto inicial, a base ficava em Belém, a 800 quilômetros da onde ia ser feita a prospecção para verificar se tem ou não petróleo. E o IBAMA entendeu que era inadmissível, porque o tempo de transporte desses animais, dessas espécies, era tão longo que, com certeza, não haveria como ter salvamento. Então, foram pedidos uma série de ajustes e, ao longo do processo, a Petrobras foi aportando esses ganhos para o processo de licenciamento em benefício da proteção da fauna e da flora no que compete às ações de cuidado e de socorro. Tanto é que agora, no simulado que nós tivemos, o IBAMA ainda identificou alguns problemas e eles foram corrigidos também, inclusive acrescentando mais barcos. Agora, nós temos uma base em Belém e uma outra base perto do local da prospecção, que fica algo em torno de 160 quilômetros. Ou seja, todas as exigências que o IBAMA fez eram altamente necessárias e, se não fosse o rigor do IBAMA, se fosse numa lógica de deixar e passar, deixar e fazer, de forma antirrepublicana, teria ser feita uma licença em prejuízo do meio ambiente e dos interesses do Brasil. Agora vamos para a questão da contradição que as pessoas levantam e com justa razão. A sociedade está debatendo não só com o Brasil, mas no mundo inteiro. Nós precisamos sair da dependência do uso de combustível fóssil, porque é isso que está aquecendo a temperatura da Terra. Qual é o caminho que se pode fazer isso? O caminho que se pode fazer é exatamente de nos planejar de forma justa, para que todos possam fazer suas transições. O Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. Nós já temos uma matriz energética limpa, em 45% dessa matriz energética, 90% da matriz elétrica, temos fontes renováveis do sol, do vento, da água, da biomassa, podemos produzir hidrogênio verde, temos soluções baseadas na natureza com os biocombustíveis, 30% na gasolina, 15% no diesel. Mas isso ainda não é suficiente. É preciso fazer o nosso próprio mapa do caminho para a transição, para sair da dependência do uso de combustível fóssil. E, com certeza, não é o IBAMA que toma essa decisão. Quem toma essa decisão é o Conselho Nacional de Política Energética. E aí as pessoas dizem, mas isso está em curso? O Brasil está fazendo uma série de questões que, na hora que você organiza isso dentro de um plano, você
está dando já boa parte das respostas e muitas precisarão ser dadas. E eu tenho absoluta certeza que nós haveremos de liderar pelo exemplo também nessa agenda, em 2 níveis, tanto na gestão ambiental da margem equatorial, e aí, a partir de agora, vai ser fundamental a contratação dos estudos, a avaliação ambiental para a área sedimentar. Agora é a prospecção para verificar se tem petróleo. Mas já temos 19 blocos que foram leiloados. Cada bloco desse tem várias perfurações. E isso vai acontecer se for comprovado que tem petróleo em qualidade e quantidade necessário para fazer essa exploração. Nesse sentido, não tem como fazer essa exploração sem os estudos que lastreiam os processos de licenciamento para que os técnicos possam ter uma visão da área de abrangência. Então, a contratação dos estudos para a área sedimentar, que é obrigatório para qualquer bacia nova, e essa é uma bacia altamente desconhecida. No caso ainda dessa gestão, tem uma série de unidades de conservação, inclusive reservas extrativistas de pescadores, que não tem nenhuma influência sobre o processo de exploração de petróleo. Um bom indicador dessa gestão ambiental é a criação dessas unidades de conservação, dando uma demonstração de preocupação com a biodiversidade marinha, com as conformações geológicas que tem também naquela região. E outros aspectos. É uma discussão clara e transparente com a sociedade, que é o que o presidente Lula sempre prima, de quais são os caminhos que nós vamos percorrer para que o Brasil fique na liderança da transição energética com base em justiça climática. E o que foi decidido lá em Dubai, eu confesso que foi surpreendente. Porque, além de dizer que tem que olhar para quem consome, para quem produz, tem que olhar também para quem consome. E quando você olha para o lado da produção e do consumo de petróleo, aí os esforços têm que ser de todos. E eu concluo, já foi bastante longa essa minha resposta, dizendo o seguinte: o Brasil é o único país do mundo que tem compromisso de zerar desmatamento até 2030. Isso só foi possível porque nós iniciamos, no primeiro governo do presidente Lula, fazendo o plano de prevenção e de controle de desmatamento, que agora é para todos os biomas. É por isso que nós podemos dizer vai ser desmatamento zero até 2030. Fizemos o mapa do caminho. Na minha perspectiva, é o mesmo que precisa fazer, tanto em relação ao Brasil, quanto em relação a todos os países produtores e consumidores de petróleo. Agora, antes da gente encerrar esse bloco, então, ministra, eu queria insistir. A senhora sempre disse que a decisão do IBAMA, né, o processo de licenciamento do IBAMA para essa prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas seria um processo técnico. Agora que essa licença foi concedida, a senhora continua sustentando, foi uma decisão técnica? A decisão dos nossos servidores do IBAMA foi uma decisão técnica. E se houve qualquer manifestação política, isso não influenciou o processo de trabalho com a qualidade que foi feita pelos nossos técnicos. Até, claro, você vive em um contexto político e é legítimo que as pessoas tenham aspirações, mas em um governo republicano, como é o do presidente Lula, a decisão foi uma decisão técnica. Você até pode fazer um debate sobre os aspectos de oportunidade e conveniência de ter sido ou não anunciado agora, mas foi uma decisão técnica. As questões que envolvem medidas para fazer a gestão ambiental da margem equatorial é um processo que está pela frente. E, obviamente, lembra quando foi a questão do debate sobre as NDCs brasileiras? Todo mundo dizia, vocês vão chegar lá na COP29 de cabeça baixa, porque o Brasil não vai levar suas NDCs. O presidente Lula botou todo mundo para trabalhar, mandou priorizar as medidas para que a gente chegasse na COP29 com uma NDC robusta, que foi entregue pelo próprio vice-presidente. Nós ainda temos 19 dias pela frente e nesses 19 dias o Brasil está se preparando para que a gente possa continuar trabalhando para o debate sobre transição justa,
para longe de combustível fóssil ou para sair da dependência de combustível fóssil seja uma realidade dentro dessa COP. Tanto por parte de países produtores quanto de consumidores. Países desenvolvidos que devem liderar essa corrida e países em desenvolvimento que devem vir em seguida, como é o caso do Brasil. Muito bem, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Estamos de volta. O Gov Entrevista conversa hoje com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra, no nosso bloco anterior, a senhora falou sobre a gestão ambiental que precisa ser feita a partir de agora, né? A partir dessa licença que foi concedida pelo IBAMA, vai precisar ser feita uma gestão ambiental lá na região da exploração, da possível exploração de petróleo. Do que a senhora está falando? O que é esse daqui para frente? Na verdade, quando a gente tem projetos muito complexos, de alto impacto ambiental, como é o caso da BR-319, por exemplo, e da Foz do Amazonas, é preciso que se faça o que os especialistas chamam de governança ambiental, gestão ambiental do empreendimento. Ou seja, fazer com cuidado. Cuidado com o quê? Com a biodiversidade, seja ela marinha, seja com a biodiversidade terrestre, com a floresta, com as comunidades locais, com todas as implicações que um projeto dessa magnitude pode trazer de prejuízo para a sociedade ou até mesmo de benefício, se for feito da forma correta, dentro dos critérios que são estabelecidos pela lei. E, nesse caso da margem equatorial, fazer a governança ambiental da margem equatorial, fazer a governança ambiental especificamente da Foz do Amazonas, que é uma bacia que não é conhecida. A bacia de Campos é uma das mais conhecidas. A bacia, enfim, do Amazonas, né, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas é a que tem menos conhecimento. Ou seja, vai ser necessário uma gestão ambiental que seja feita adequadamente. O que seria isso? Tem menos conhecimento da fauna, da região? É praticamente menos conhecimento de tudo. É preciso estudar essa bacia, as correntes marinhas, a biodiversidade, toda a conformação geológica, porque é uma área altamente complexa. Os geólogos, os biólogos, as pessoas que são especialistas, elas o tempo todo estão nos alertando em relação a essas questões. E do mesmo jeito que nós fomos acumulando conhecimento sobre as outras bacias, é preciso que tenha acúmulo de conhecimento em relação a essa. O que está sendo feito agora, como eu disse, é a prospecção para verificar se tem petróleo em quantidade e qualidade. E se tiver, como seria feita essa exploração. Daí a necessidade dos estudos, ou seja, a contratação da avaliação ambiental para a área sedimentar, que é um estudo que é contratado para verificar toda a área de abrangência do empreendimento, aonde você vai lastrear, quer seja os técnicos quando vão fazer a licença, ou até mesmo os empreendedores quando vão atender o termo de referência. É bom notar que a avaliação ambiental para a área sedimentar foi uma demanda dos próprios empreendedores, porque eles queriam ter segurança jurídica de que, uma vez eles participando do leilão daquele bloco, eles não estariam entrando numa situação que depois não teria condição de receber o licenciamento. E esse mecanismo já foi deliberado por uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética em 2017, que estabelece que para áreas novas de petróleo a serem exploradas é preciso uma avaliação ambiental para a área sedimentar. Isso é um ponto importante da governança, pensando o futuro, para que depois ninguém diga, não deu tempo, agora é o momento de fazer isso. A outra coisa, são indicadores de cuidado já dessa governança. Nós temos várias unidades de conservação que estão em estudos, algumas delas já na fase final, como é uma que tem lá no estado do Amapá, que vai beneficiar cerca de 24 mil pescadores. Essa reserva, ela não
impacta em absolutamente nada as atividades de produção de petróleo, mas ela é fundamental de ser criada. E outras que também estão em processo de estudo. Então, nós já temos avaliação ambiental para a área sedimentar, criação de unidades de conservação para a preservação das espécies marinhas, para a preservação da biodiversidade, todos os mecanismos de proteção. E ainda é fundamental que se tenha uma ação voltada para a transparência em relação aos dados. E eu sempre penso na Foz do Amazonas como talvez algo parecido com o que nós fizemos com o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. Se a gente quer mostrar indicadores de esforços de que, de fato, estamos indo para a transição, para sair da dependência do uso de combustível fóssil, esse é o lugar onde você pode fazer tudo de uma forma diferente, com os estudos, com a criação das reservas e das unidades de conservação e, ao mesmo tempo, você estabelecendo por parte do governo de que aquele espaço é um espaço que está sob todo o cuidado, com toda a atenção, com toda a transparência, para que as coisas aconteçam em conformidade com a norma. E, como eu disse anteriormente, né, às vezes a gente tem uma longa jornada e é bom a gente começar de algum ponto. A transição energética justa, em conformidade com os princípios da justiça climática, é algo que pode e precisa ser feito. Mas não basta a gente triplicar renovável, duplicar a eficiência energética. Se nós não nos planejarmos para fazer essa transição justa, para sair da dependência de combustível fóssil, o planeta vai aquecer e vamos comprometer a vida da Terra do mesmo jeito. Por isso que estabelecemos, países ricos vão na frente, países em desenvolvimento vão em seguida, mas todos comprometidos em fazer essa transição. Pois é, eu queria até pegar alguns pontos que a senhora já mencionou aqui, né? A senhora falou agora sobre essa integração entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico. No início aqui do nosso bloco, a senhora mencionou também a questão da BR-319, que é um projeto complexo também na Amazônia. Então, eu queria saber quais as medidas concretas que a senhora acredita que podem ser adotadas para assegurar, então, que esses empreendimentos que são complexos, como a exploração de petróleo na margem equatorial, como a BR-319 e o próprio agronegócio, como isso pode ser, então, assegurado nessa integração entre desenvolvimento econômico, social e meio ambiente? Olhando para uma série de questões que nós já estamos fazendo. Nós já temos um plano de transformação ecológica. Ele tem 6 eixos estratégicos e um deles trata da questão de infraestrutura verde ou infraestrutura resiliente, outro trata de transição energética. Temos ainda um eixo que fala de financiamento, de adensamento tecnológico, de economia circular ou bioeconomia. Todos esses eixos, eles devem ser a base dos novos investimentos na realidade do Brasil. No caso da margem equatorial, especificamente a Foz do Amazonas, eu já coloquei aqui algumas questões para essa boa governança. O outro aspecto tem a ver com a 319, que eu e o ministro Renan Calheiros temos feito um debate intenso e já foi tomada a decisão de fazer exatamente a governança. E eu me lembro que em 2005, eu recebi a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, liderada pelo meu amigo Arthur Vigílio, e naquela época eles vinham cobrar a 319. É uma demanda histórica, isso, né? E eu dizia, se fizer isso, é possível pensar em fazer a estrada. 20 anos se passaram e agora, graças a Deus, com o ministro Renan Calheiros, com o ministro Rui, todos nós estamos trabalhando na governança, no eixo de ordenamento territorial e fundiário daquela área de abrangência e já contratamos o equivalente à avaliação para a área sedimentar, que é a avaliação ambiental estratégica para todo o interflúvio Madeira Purus. Ou seja, nós levamos 20 anos para poder fazer o que precisava ser feito. Agora, a gente já tem uma curva de aprendizagem. Agora a gente já pode dizer, nós vamos
para os novos empreendimentos, como é o caso da Foz do Amazonas, contratar os estudos, fazer toda a parte de governança. Por quê? Se porventura tiver petróleo em quantidade e qualidade, aí a pressão sobre aquela região é altamente preocupante. E o próprio presidente Lula, nas obras do PAC, em 2023, pegar aquela gravação, você vai ver que na fala do ministro Rui ele diz o seguinte: margem equatorial, 319, Ferrogrão e Angra 3 tem que ir para estudos. Quais são os estudos? No caso da 319, eu e o Renan estamos fazendo com as nossas equipes e contratando equipes técnicas para nos ajudar a fazer. E no caso da Foz do Amazonas, é a mesma coisa. Então, os caminhos estão dados, as orientações políticas têm sido dadas e esse termo de referência para que comecemos a fazer e fazer logo, nós temos bastante tempo. E eu tenho um sonho muito grande, né, de que o Brasil possa, de fato, liderar, não com a empáfia de quem quer ser o maior ou o melhor, mas pelo compromisso que a gente tem com essa agenda. Não é fácil conseguir reduzir desmatamento em 46% na Amazônia. E o presidente Lula priorizou essa agenda, disse que é desmatamento zero e nós estamos conseguindo. E eu tenho a expectativa que esse ano vai cair pela terceira vez o desmatamento da Amazônia, se Deus quiser. Não foi fácil, todo o esforço depois dos incêndios do ano passado, a gente conseguiu uma redução de 71% nos incêndios no país inteiro, de 88% na Amazônia, de 48% no Cerrado e de 98% no Pantanal. Isso é muito trabalho. É uma demonstração de que quando a gente se planeja para fazer, é possível fazer. E fazer a transição para longe de combustível fóssil, para longe de desmatamento, é algo que a gente tem que planejar para mudar antes da gente ser mudado. E a gente já está sendo mudado com as chuvas no Rio Grande do Sul, com os incêndios no Pantanal, na Amazônia, com problemas de abastecimento de água em muitas regiões. Acho que o Brasil tem todas as condições de liderar pelo exemplo. Muito bem, vamos para um segundo intervalo, a gente volta jazinho. O Gov Entrevista de volta agora com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra, a gente retoma agora esse último bloco. Eu queria que a senhora falasse um pouco do cenário desafiador que a gente teve até aqui na preparação para essa COP30, né? A gente tem um cenário internacional desafiador, cenário geopolítico, né, complexo, e a gente teve também muitos desafios na preparação para a COP, teve toda aquela discussão sobre a crise da hospedagem em Belém, as delegações que foram aos poucos fazendo a confirmação de presença. Queria que a senhora falasse um pouco, então, sobre esses desafios, o que esperar agora, né, para o dia 10. A COP mesmo começa no dia 10, a gente vai ter a cúpula dos chefes de Estado antes, mas a COP mesmo, as discussões começam no dia 10 de novembro. Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre o que esperar, né, e sobre esse cenário. Bem, vamos começar pela cúpula até chegar na COP. Eu espero que a cúpula possa mandar uma mensagem forte de que nós estamos numa emergência climática e de que é preciso que, a partir de agora, a gente possa salvar não só o planeta do ponto de não retorno, mas o próprio multilateralismo climático do ponto de não retorno. Porque se não implementarmos aquilo que já decidimos, como eu falei, o próprio multilateralismo vai entrar em erosão. É por isso que, quando eu penso essa COP desafiadora, você falou da hospedagem, de fato tivemos vários problemas, grandes investimentos do governo federal, do governo do estado do Pará, criamos uma secretaria extraordinária só para cuidar de logística, com o próprio ministro Rui liderando esse processo, e o presidente Lula fez questão de viabilizar hospedagem para todas as delegações, para que nenhum país vulnerável fique do lado de fora da COP. Além disso, estimulou, junto com o embaixador Correia do Lago, um processo de ampla participação com os enviados especiais, com os nossos campeões, tanto a Marcela quanto o Dom Iospe,
os ciclos de mobilização, de finanças com Haddad, dos povos com a Soninha, de ex-presidente de COPs com o Fabius, que foi o nosso presidente da COP de Paris, e tivemos também o ciclo do balanço ético global, que foi liderado pelo próprio presidente Lula e pelo secretário Guterres, ouvindo os diferentes segmentos das sociedades em todos os continentes, com colíderes, mulheres potentes e homens potentes. Na América do Sul, Central e Caribe, a Michelle Bachelet; na Europa, a Mary Robinson; e na América do Norte, a Karen Agó; na África, a Vangira Maathai; na Ásia, o prêmio Nobel Kailash; e na Oceania, o ex-presidente das Ilhas Kiribati, Anote Tong. Veja a potência dessa mobilização para trazer os apelos da ética para o enfrentamento da emergência climática. Então, eu espero que a mensagem dos chefes de Estado seja no sentido de dizer para seus negociadores de que é preciso agora respostas efetivas, tanto na agenda de adaptação, com recursos e indicadores de que essa agenda será implementada, quanto na agenda de mitigação, implementando as decisões do GST, como eu acabei de falar, até porque temos uma potente agenda de ação que vai desde discutir financiamento, desde discutir energias renováveis, agricultura sustentável, clima e natureza, uma série de questões que o embaixador Corrêa do Lago está liderando muito bem. E o meu sonho para o final da COP30, no meio desse desafio todo, é que a gente possa, ao término, verificar que ficou um legado importante para o nosso país, inclusive o legado de liderarmos pelo exemplo, quer na agenda do desmatamento, quer de sermos pioneiros na ideia de criarmos um percurso para essa transição, para sair da dependência de combustível fóssil de forma justa, planejada, para que a gente mude antes de ser mudado, e o legado que a gente pode deixar do ponto de vista substantivo da negociação, na questão de gênero, de adaptação, nos temas que não estão mandatados, mas que estão o tempo todo presentes, como é o caso de NDCs insuficientes. O que nós vamos fazer com as NDCs que virão insuficientes em quantidade e qualidade, ainda que não esteja na negociação, precisa do endereçamento, é preciso que a gente dê uma resposta para isso, um grupo de países, uma coalizão de países. A questão do financiamento, já vai sair o relatório do embaixador Corrêa do Lago, junto com o presidente da COP29, Babaev, que já é um ganho, porque a gente já começa com algo que não vai passar pela negociação, mas é uma forte recomendação dos nossos presidentes de COP, e também sairmos da COP tendo fortalecido o multilateralismo climático. A COP30, ela é a base para os próximos 10 anos. E ela é complexa, porque diferente da 29, que tinha um mandato, conseguir financiamento, a 28, dar resposta para o balanço geral do Acordo de Paris. A nossa COP, além de ter dado coisas da COP29, ela tem um conjunto de agendas que não dependem da vontade do embaixador Corrêa do Lago, nem do presidente Lula, porque NDCs robustas, ambiciosas, elas são autodeterminadas. E são os países que irão apresentar. Mas não é pelo fato deles apresentarem NDCs que não são suficientes, que isso não significa que não queremos dar uma resposta para essa insuficiência. E ainda o fortalecimento do multilateralismo climático no sentido de sairmos determinados a implementar o que nós decidimos nesses últimos 30 anos. Até porque clima, migração e saúde não tem como resolver se não for de forma conjunta e solidária. Todos os países ainda no contexto em que os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris. É preciso que Brasil, que Índia, China, Reino Unido, União Europeia, África do Sul, todos nós trabalhemos para evitar o ponto de não retorno, tanto em relação ao clima quanto em relação
ao multilateralismo. Esse é o meu sonho. Então, é um sonho para o desempenho do Brasil e um sonho para o desempenho do resto do mundo, né? Do resto do mundo e da própria arquitetura da UNFCCC. Muito bem, nós conversamos aqui com a ministra Marina Silva. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista ao Gov Entrevista. A senhora tem sempre as portas abertas por aqui. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela companhia. Tchau!